plenário da Câmara deve analisar pela segunda vez a medida provisória sobre regularização fundiária. A decisão de voltar à Câmara foi do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. E esta edição destaca também: obras do Minha Casa Minha Vida devem prever ciclovias e ciclofaixas. O assunto está em discussão na Câmara. Simulação de incêndio nos prédios da Câmara dos Deputados mobiliza cerca de 1.000 pessoas. O treinamento contou com a participação do Corpo de Bombeiros e agentes do Detran. Boa noite em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. Na semana em que é esperada a apresentação de denúncia contra o presidente Michel Temer, os trabalhos no plenário da Câmara devem sofrer os reflexos da crise política. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães. Dini, temos ainda aí uma polêmica na pauta essa semana, que é a medida provisória da regularização fundiária, né? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. É isso mesmo, a medida provisória 759, que é aquela medida provisória que trata da regularização de terrenos no Brasil, ela é o principal desafio do plenário da Câmara nesta semana. Ela já foi aprovada pelo plenário em maio, mas num contexto atípico. A oposição ela se retirou do plenário, ou seja, foi votada sem a presença da oposição no plenário, que eles se retiraram, né, os deputados de oposição se retiraram em protesto à presença das Forças Armadas nas ruas, que foram chamadas para conter as manifestações violentas pelo governo. Bom, ela foi aprovada nesse contexto todo e agora a Justiça mandou voltar essa medida provisória para a Câmara, porque ela foi modificada no Senado e ela, teoricamente, foi modificado o teor. E quando isso acontece, é obrigatório retornar para a casa de origem, ou seja, aqui na Câmara dos Deputados. Isso é muito raro acontecer, viu, Jaciene? Só que não foi por causa da falta da presença da oposição, foi por causa dessas alterações que o Senado fez. O Thiago Ramos preparou uma reportagem que explica direitinho o que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso, como a gente falou, o que ele decidiu a respeito disso, e a gente vai entender melhor a polêmica. Vamos dar uma olhadinha. Essa história começa com a aprovação no Senado. Lá, o relator Romero Jucá, do PMDB de Roraima, fez 8 mudanças no texto. Ele argumenta que essas questões são de redação, ou seja, que o propósito original do texto foi sim mantido. A oposição não concorda e cita um exemplo. O texto aprovado pela Câmara falava numa data, junho de 2009. O senador Romero Jucá mudou essa data para dezembro de 2016, uma diferença de 7 anos. Para a oposição, que entrou com uma liminar no STF, a mudança no texto solapou do plenário da Câmara dos Deputados a prerrogativa de decidir sobre a matéria. O pedido foi analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele concordou e decidiu suspender os efeitos da aprovação, determinando o retorno da proposição à Câmara dos Deputados e dando mais 10 dias corridos de prazo para a análise dos deputados. Jaciene, esse prazo que o Thiago fala ali na reportagem, ele vence no próximo final de semana. E a votação dessa medida provisória já está marcada para amanhã. Agora, e como é que deve ser essa votação, hein, Dini? Pela segunda vez. Pois é. Como a gente disse, né, a primeira votação ela foi feita sem problema nenhum. Ela foi aprovada com super tranquilidade, apesar de ser uma medida provisória super polêmica. Desde que ela foi editada, ela recebeu várias críticas de diversas entidades. Mesmo assim, como eu falei, no plenário passou tranquilamente aqui no plenário da Câmara. Desta vez, não vai ser toda a medida provisória que vai ser colocada em votação. Vão ser só os 8 pontos que o Senado modificou. Mesmo assim, vai ser o momento em que os parlamentares, tanto a favor quanto contra, vão poder se pronunciar a respeito da medida provisória, né? Vamos ver uns exemplos, né, do que os deputados estão falando a respeito da medida provisória? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa MP ela trata de regularização fundiária. Os artigos que foram colocados pelo senador Jucá, de forma inapropriada, são artigos que propõem regularização fundiária de áreas aqui no Distrito Federal que foram griladas, né? Áreas na região amazônica que foram griladas. Nós vamos trabalhar para rejeitar e principalmente para a gente vai obstruir para que essa medida provisória caia. Em vez de recorrer ao Supremo, nós resolvemos colocar na pauta e votar aqui na Câmara novamente, e que deverá acontecer agora sem nenhuma dificuldade. Mesmo as emendas de mérito consideradas
elas também não têm dificuldade de aprovação no plenário. É uma matéria que interessa a metade da população do Brasil e, em especial, metade da população de Brasília. Agora, Dini, além dessa medida provisória, há alguma outra proposta na pauta para essa semana? Tem sim, Jaciene. O plenário da Câmara tem 3 medidas provisórias também para analisar, mas elas são pouco prováveis que sejam votadas. Os líderes partidários não acham que elas vão ser votadas agora, não, porque elas têm até um prazo mais longo antes de perder a validade, então eles não estão tão urgentes assim, né? O que é provável que seja votado seriam projetos de autoria dos próprios deputados, a exemplo do que aconteceu na semana passada. Mas, Jaciene, tem um outro assunto que está fora da pauta, né, que é o que realmente está concentrando a atenção dos deputados por aqui. A gente tem essa questão da crise política e essa expectativa aí sobre a apresentação ou não de denúncia contra o presidente Michel Temer pelo Procurador-Geral da República, né? Exatamente. A Câmara, os líderes partidários, todos os deputados, eles estão nesse clima de expectativa a respeito da decisão da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, que tem até amanhã para decidir se vai apresentar ou não uma denúncia a respeito do presidente Michel Temer, que está aí envolvido com denúncias de corrupção, organização criminosa e obstrução da justiça. Vamos ouvir o que os líderes partidários estão falando a respeito disso? O presidente Michel Temer está às vésperas de receber uma denúncia e desta denúncia ter que ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados. E isso é algo muito sério, muito grave. Vamos tratar deste tema, da denúncia. Eu acho que esse tema virá para casa e deve ser ele o protagonista dos debates no que diz respeito à crise política e institucional que vivencia o país. Bom, Jaciene, só para a gente lembrar, a Procuradoria-Geral da República tem até amanhã para se pronunciar a respeito dessa denúncia, essa possível denúncia envolvendo o presidente da República, Michel Temer. E se for oferecida denúncia pela Procuradoria-Geral da República, cabe à Câmara dos Deputados autorizar ou não que essa investigação vá adiante, que essa denúncia seja realmente investigada. Por isso que está mobilizando tanto os deputados nesse compasso aí de espera, nessa tensão se vai ocorrer ou não, né? Pode ter aí reflexos no plenário, né, Dini? Exatamente. Muito obrigada, Dini, pelas informações. Até mais. Estados e municípios querem regras mais claras no repasse que a União faz para compensar as perdas na arrecadação imposta pela Lei Candir, que desonerou as exportações dos impostos estaduais. Para dar competitividade aos produtos primários brasileiros no mercado externo, como soja, café e minérios, o governo federal editou em 1996 uma lei complementar conhecida como Lei Candir, isentando de ICMS os produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. A lei também permitiu às empresas receber um crédito pelo ICMS pago na compra de bens de capital, como máquinas. Juntos, créditos e desoneração das exportações reduziram a arrecadação estadual. Em audiência da Comissão Especial da Câmara, que analisa compensação para os estados, este especialista falou das perdas estaduais. No período entre 1997 e 2016, os estados tiveram uma perda líquida, já considerando algumas compensações, como o seguro-receita, o fundo de exportação e as próprias compensações que são acordadas no Orçamento Geral da União, da ordem de 269 bilhões. Somente no ano de 2016, os estados perderam 25 bilhões com a desoneração de bens primários e semi-elaborados da sua cobrança de ICMS na exportação. Os estados reclamam que os valores repassados pelo governo federal não cobrem o que deixa de entrar nos cofres públicos. O deputado Carlos Melles defendeu que haja compensação para os estados, mas ele disse que os números não são tão grandes quanto disse o especialista. Nós tivemos na Receita Federal, nós tivemos no Ministério da Fazenda, e os cálculos aparentemente não são esses. Infelizmente parece que nós estamos sonhando com um número que não é realista. Mas enfim, a discussão cabe, nós temos que ver o que podemos ajudar esses estados, sobretudo quando a extração do minério de ferro ou de minerais, de um modo geral, que são recursos finitos. O problema é que, com o limite constitucional do teto de gastos, a criação de novas receitas exige o corte de despesas correspondente. O deputado Joaquim Passarinho apresentou a alternativa. Toda vez que se fala em compensação, se fala em puxar em recursos. Nós nem sempre precisaríamos do recurso. Nós precisamos de meios.
O Estado precisa de meios para se desenvolver. Eu dei um exemplo bem claro. Se a gente conseguir ter no Estado do Pará uma energia, que já somos o maior produtor hoje com Belo Monte, se nós conseguirmos ter uma redução de energia para quem produz, para quem gera emprego, você consegue ter um rebatimento para o Estado, você consegue ter uma compensação sem que a União perca, sem que a União tenha que desembolsar nada. A Comissão de Viação e Transportes discutiu o projeto de lei que obriga a construção de ciclovias e ciclofaixas nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, propõe também outras medidas para estimular o uso da bicicleta. De acordo com a estimativa da União dos Ciclistas do Brasil, o país possui entre 70 e 80 milhões de bicicletas. O número é considerado alto, mas não corresponde ao uso. Para a entidade, a utilização da bicicleta, principalmente como meio de transporte, é muito pequena. O assunto foi debatido na audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, que analisa a proposta que altera leis como o Código de Trânsito e a Política Nacional de Mobilidade Urbana para estimular o transporte cicloviário. Uma das medidas é incluir calçadas, passeios e passagens de pedestres no rol da infraestrutura de mobilidade urbana, além de vias e ciclovias. A infraestrutura é necessária porque ela inclui toda a sociedade e permite que uma maior gama de usuários possa fazer uso, né? As estruturas como ciclovias e ciclofaixas não são necessárias em todas as vias. Nós precisamos acalmar o trânsito, modificar a cultura de uso das vias públicas e naquelas vias onde existe um tráfego mais intenso e mais rápido, e nessas sim instalar as infraestruturas necessárias de acordo com a hierarquia viária. O projeto de lei em análise na Câmara estabelece a locomoção segura como uma garantia para pedestres e ciclistas e obriga a instalação de vias para bicicletas nos programas de regularização fundiária. Outra mudança é na lei do Minha Casa Minha Vida, que passa a tornar obrigatória também a construção de ciclovias e ciclofaixas em todos os empreendimentos do programa. De acordo com a representante do Ministério das Cidades, será preciso avaliar antes o custo dos investimentos. Atualmente, o programa Minha Casa Minha Vida já prevê a instalação de ciclovias e ciclofaixas apenas para alguns projetos de habitação popular. Como o Minha Casa Minha Vida é todo tabelado para permitir um maior acesso da população de menor capacidade de pagamento ou de menor renda, né, há que se avaliar qual é o impacto dessa medida no custo desses empreendimentos. Nós temos várias legislações a serem modificadas e a gente tem que ter muito cuidado para que às vezes a modificação que está sendo proposta, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando. Às vezes você faz uma modificação, mas deixa tão ampla que acaba não tendo efeito nenhum. Ou faz uma modificação que seja tão restrita que acaba atrapalhando aquilo que já está consolidado. Então, o nosso papel agora aqui é trabalhar com bom senso, trabalhar com o material que foi coletado aqui nessa audiência, com as pessoas, com os especialistas que vieram. Eu imagino que a audiência alcançou o intento dela, que foi exatamente trazer para o debate. E agora vamos contribuir e vamos para a discussão aqui na comissão. Para virar lei, o projeto que incentiva o uso de bicicletas terá que ser votado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça da Câmara. Depois, se não houver recurso, vai direto para a votação no Senado. A Comissão de Trabalho aprovou uma proposta que obriga as empresas a combater o abuso sexual de crianças e adolescentes na construção de grandes obras, como hidrelétricas. O projeto é da CPI, que investigou a exploração sexual de crianças no país. A construção de grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Belo Monte, no Pará, ou de Jirau, em Rondônia, geram um grande impacto na vida das pessoas que moram em comunidades próximas, nem sempre positivo. Pesquisadores que acompanharam a construção dessas obras denunciaram o aumento da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma cidade, às vezes, de 50 mil habitantes, de repente, recebe uma população de quase 150 mil pessoas, e a maioria homens. E homens que chegam sem as famílias, né? Isso também tem causado um aumento muito grande da violência cometida contra crianças e adolescentes. Para combater o problema, a Comissão de Trabalho aprovou um projeto que exige das empresas
como requisito para participar da licitação dessas obras um plano de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Da mesma forma que você tem os licenciamentos socioambientais, é muito importante que você tenha também a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes na construção de grandes empreendimentos. A empresa que não cumprir o plano apresentado poderá perder o contrato e ficar impedida de participar de nova licitação por 5 anos. O projeto vai ser analisado por mais 2 comissões e pelo plenário da Câmara. A Câmara debateu em audiência pública o projeto de lei que cria o regime penitenciário de segurança máxima. Veja na reportagem. Uma audiência com especialistas discutiu o projeto de lei que cria regras mais duras para presos envolvidos com organizações criminosas, o chamado Regime Penitenciário de Segurança Máxima. O debate foi promovido pela comissão especial criada para analisar a proposta. Entre os pontos do projeto está a limitação de visitas a, no máximo, 2 parentes por mês. Esses encontros serão gravados e encaminhados ao Ministério Público. Esse isolamento teria prazo máximo de 720 dias. Há uma necessidade constatada de isolamento dos líderes das organizações criminosas para poder haver o bom combate a essas organizações criminosas. A proposta de criar um novo regime, ela implicaria a viabilidade desse regime. O que o projeto está propondo, na verdade, não é um novo regime de cumprimento de pena, mas um regime disciplinar que seria ainda mais severo do que o chamado RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. O relator do projeto defende mudanças urgentes diante da crise do sistema penitenciário do país. Nós precisamos de melhorar a legislação para que dê eficiência e eficácia ao cumprimento da pena. A pena não pode ser vista só como castigo, mas também não pode ser um spa. Nós precisamos de regras que efetivamente garanta o mínimo de eficácia a essa pena. O Departamento de Polícia Legislativa realizou uma simulação de incêndio em um dos prédios da Câmara dos Deputados. Além de funcionários da casa, brigadistas do Corpo de Bombeiros, agentes do Detran e atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência participaram da ação, que envolveu quase 1.000 pessoas. Congresso Nacional, 11 da manhã. No anexo 2 da Câmara dos Deputados, o alarme de incêndio começa a soar. As pessoas são orientadas pelo Corpo de Bombeiros a evacuar o prédio imediatamente. Em fila, são encaminhadas para o lado de fora, onde são colocadas em segurança. Dentro do prédio, uma fumaça escura toma conta dos corredores. Fica difícil de enxergar. Os bombeiros vão atrás das pessoas que não conseguiram sair a tempo. Ambulâncias e equipes médicas estão de prontidão do lado de fora e recebem as vítimas com algum tipo de ferimento. No estacionamento, executam manobras e procedimentos de primeiros socorros. Um helicóptero pousa na pista ao lado. Uma vítima em estado mais grave precisa ser encaminhada imediatamente ao hospital. Depois da situação controlada, os funcionários retornam ao prédio e, aparentemente, têm um dia normal de trabalho. Toda essa situação foi planejada pelo Departamento de Polícia da Câmara dos Deputados. A ideia era simular a evacuação do prédio do anexo 2 em caso de incêndio. Ali trabalham cerca de 2.000 pessoas diariamente. A gente quer que a população saiba a rota de fuga, saiba o procedimento, para evitar o pânico, que o pânico é a principal causa de morte em caso de desastre. A população precisa se conscientizar que o principal papel dela é o treinamento. É o treinamento que, nesse momento, com a vida como ela é, que irá salvar a maior quantidade de vidas se, porventura, acontecer um sinistro na Câmara dos Deputados. Além dessa conscientização, a Câmara dos Deputados quer formar brigadistas voluntários. Tudo para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros em casos de emergência. São os servidores capacitados para auxiliar a Brigada Profissional e o Departamento de Polícia Legislativa na retirada das pessoas em qualquer situação de emergência. O que a gente quer preparar as pessoas é que elas estejam aptas a saírem com segurança, ouvirem os comandos, e serem treinadas a saber aquilo que elas devem fazer.
A ação faz parte do projeto de segurança iniciado em 2013, que prevê a realização de exercícios simulados em diversas etapas e locais da Câmara. 9 já foram realizados e outros 2 estão previstos até o fim do ano. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.